Se hoje seu corpo está cansado, mas a sua mente continua desperta, sentindo que existe algo dentro de você pedindo silêncio, cura e expansão, esta meditação foi preparada como um espaço seguro para acolher sua noite. Talvez você esteja buscando descanso, talvez esteja buscando respostas, talvez só queira sentir que existe mais do que o peso do dia e das preocupações que se acumularam dentro do peito. E existe. Existe um ponto de paz dentro de você que ainda sabe o caminho de volta para a calma, para a proteção e para uma experiência profunda de consciência, sem medo e sem pressa. Permita-se entrar neste momento com leveza. Se esta presença já começa a tocar você de alguma forma, aproveite para curtir este vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal, como quem marca um lugar de retorno para as noites em que a alma precisar respirar mais fundo. A partir daqui, tudo vai se tornando mais calmo, mais silencioso, mais receptivo. A tela ficará escura para que sua atenção se volte para dentro, com mais conforto, mais entrega e mais profundidade. E mesmo que você adormeça em algum momento, tudo continua agindo de maneira suave, no tempo certo, com segurança e serenidade. Hoje você não precisa lutar contra seus pensamentos, nem tentar controlar cada sensação. Você só precisa permitir que sua mente desacelere e que sua consciência encontre um estado mais elevado de descanso, cura e expansão. Esta é uma jornada guiada para quem deseja se abrir com proteção para uma experiência interior poderosa, como se o seu ser pudesse se libertar do excesso, do ruído, do medo e tocar um campo mais amplo de percepção. Um campo onde o corpo repousa, a energia se reorganiza e a consciência se expande com paz. Aqui você está seguro. Aqui você pode soltar. Aqui você pode confiar. Não há nada a provar, nada a forçar, nada a antecipar. Apenas um chamado silencioso para que você se aproxime da sua própria profundidade com respeito, com acolhimento e com a sensação reconfortante de que esta noite pode ser um portal de cura, descanso e consciência desperta. Este áudio foi criado para conduzir você com suavidade a um estado profundo de relaxamento, proteção energética e expansão da consciência, onde o corpo pode descansar sem resistência e a mente pode se abrir sem medo. A intenção desta experiência não é provocar tensão, nem exigir esforço, nem fazer você buscar resultados imediatos. A intenção é permitir que você entre num estado de receptividade tão profundo que a sua percepção se torne mais leve, mais ampla e mais clara, como se as partes mais agitadas de você finalmente encontrassem permissão para descansar, enquanto a sua consciência se afina com planos mais sutis de paz, compreensão e cura. Talvez você conheça essa experiência como viagem astral. Talvez prefira chamá-la de expansão de consciência, desprendimento suave, meditação profunda ou travessia interior. O nome não é o mais importante agora. O que realmente importa é que esta noite você está escolhendo entrar em contato com uma dimensão mais silenciosa do seu ser, onde a cura pode acontecer de forma delicada, onde a mente não precisa controlar tudo e onde a alma pode respirar sem o peso do mundo externo. Você não precisa tentar sair do corpo. Você não precisa se cobrar por sentir algo específico. Você não precisa comparar sua experiência com a de ninguém. Basta permitir que esta meditação faça o seu trabalho em você, com naturalidade,
Se em algum momento você sentir apenas relaxamento, isso já será perfeito. Se sentir o corpo mais leve, isso já será perfeito. Se perceber imagens internas, vibrações sutis, sensação de expansão, flutuação, paz intensa, clareza ou apenas um silêncio diferente, tudo isso será bem-vindo. E se simplesmente adormecer profundamente, ainda assim, esta experiência terá cumprido um propósito importante, porque o seu sistema estará recebendo exatamente o que precisa neste momento. Aqui não existe falha, aqui existe apenas entrega. Esta prática serve para ajudar você a soltar medos acumulados, aliviar a tensão emocional, descansar o sistema nervoso, abrir espaço interno para percepções mais elevadas e favorecer uma experiência segura de expansão. É uma meditação para quem sente que precisa sair um pouco da densidade do dia, da pressão mental, das emoções apertadas, do excesso de vigilância e entrar em um campo mais alto de serenidade. Ao longo desta condução, você será guiado para um estado onde seu corpo poderá repousar profundamente, enquanto sua consciência poderá se tornar mais desperta para dimensões internas que normalmente passam despercebidas na correria, no ruído e no cansaço. Tudo aqui foi pensado para que você sinta segurança. Segurança para relaxar. Segurança para soltar a rigidez. Segurança para confiar no processo. Você não está se expondo a nada que precise ser enfrentado com medo. Ao contrário, você está entrando em contato com um espaço de proteção, centramento e alinhamento. Imagine que à sua volta existe um campo suave de luz, firme e silencioso, envolvendo sua mente, seu corpo, sua energia e seu descanso. Esse campo protege a sua experiência e mantém apenas aquilo que contribui para sua cura, sua paz e sua expansão consciente. Nesta jornada, você poderá perceber que quanto menos tentar controlar, mais profundamente o processo se abre. Quanto menos esforço fizer, mais longe a sua percepção pode ir. Quanto mais você confiar, mais fácil será atravessar as camadas de tensão que mantiveram sua consciência presa ao excesso de atividade. Seu papel aqui não é fazer acontecer. Seu papel é permitir. Permitir que o corpo desacelere. Permitir que a mente abaixe o volume. Permitir que a energia se reorganize. Permitir que algo maior, mais sábio e mais silencioso conduza você por dentro. Então, receba esta noite como um convite para repousar além do cansaço comum, um convite para sentir a própria consciência se expandindo sem ameaça, sem peso e sem pressa, e um convite para tocar uma paz tão profunda que mesmo se você não encontrar palavras para explicar depois, ainda assim saberá que algo em você foi alcançado, acolhido e suavemente transformado. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa buscar uma experiência espetacular. Não precisa vigiar o que sente. Só precisa continuar aqui, respirando, ouvindo, cedendo um pouco mais a essa tranquilidade que começa a envolver seus pensamentos, seus músculos, sua energia e seu coração. A partir de agora, tudo o que você precisa fazer é permanecer disponível para esse descanso profundo, que também pode ser cura, para esse silêncio que também pode ser expansão, para essa noite que também pode se tornar uma travessia segura rumo a uma consciência mais livre, mais leve e mais luminosa. Agora permita que sua atenção desça suavemente para o corpo, como se a sua consciência, que passou tantas horas voltada para fora,
começasse a voltar para casa. Não há urgência, não há cobrança. Apenas este momento simples em que você pode sentir o peso do corpo sendo sustentado, a superfície abaixo de você, recebendo cada parte com firmeza e cuidado. Perceba que não precisa segurar nada. A cama, o colchão, o travesseiro, o apoio em que você está, já fazem por você aquilo que talvez você tenha tentado fazer sozinho durante o dia inteiro. Eles sustentam, eles acolhem, eles recebem o seu peso sem resistência. Ajuste-se da forma mais confortável que puder. Deixe que suas pernas encontrem uma posição tranquila. Solte os braços. Afaste qualquer pequena tensão desnecessária das mãos, dos dedos, do pescoço. Permita que a mandíbula relaxe. Muitas vezes o corpo continua apertando a mandíbula, mesmo quando a noite já chegou, como se ainda fosse preciso permanecer em alerta. Mas agora não é mais preciso. Você pode descruzar por dentro esse estado de defesa. Você pode dar ao seu rosto a permissão de descansar. Solte a língua dentro da boca. Afrouxe a região ao redor dos olhos. Deixe a testa lisa, macia, calma. Como se cada músculo do rosto recebesse a mensagem de que a vigília terminou por enquanto. Leve também essa permissão até os ombros. Sinta os ombros descendo, abandonando o peso invisível que carregaram ao longo do dia. Talvez tenham sustentado preocupações, responsabilidades, emoções não ditas, pressões silenciosas. Agora eles podem descer, eles podem ceder, eles podem deixar ir. E conforme os ombros se soltam, o peito também encontra mais espaço para respirar, não com esforço, mas com naturalidade. Apenas observe o ar entrando e saindo, sem corrigir demais, sem tentar respirar perfeitamente, apenas deixando que a respiração vá ficando mais lenta à medida que o corpo entende que não precisa mais correr. Inspire de forma tranquila e perceba o ar chegando como uma presença serena. Ao expirar, sinta que algo se desfaz. Não é preciso nomear o que se desfaz. Talvez seja tensão, talvez seja pressa, talvez seja apenas o excesso do dia deixando o seu sistema. Inspire novamente com gentileza e, ao soltar o ar, imagine que o corpo recebe uma mensagem muito simples e muito poderosa. Agora você pode relaxar. Agora você não precisa se defender de nada. Agora você pode ceder ao descanso sem perder a sua segurança. A cada nova respiração, permita que o relaxamento se espalhe um pouco mais. Do topo da cabeça até a nuca. Da nuca até os ombros. Dos ombros até os braços, dos braços até as mãos, do peito até o abdômen, do abdômen até a lombar, da lombar até o quadril, do quadril até as pernas, das pernas até os pés, como uma onda calma percorrendo você por dentro, organizando, amolecendo, desarmando. O corpo começa a reconhecer um lugar interno, onde ele pode repousar de verdade. Sinta o contato das costas com a cama, sinta o apoio sob a cabeça, sinta o peso do corpo sendo entregue pouco a pouco. Você não precisa continuar se segurando por dentro, nem mesmo mentalmente. Cada parte sua pode começar a entender que esta noite não exige resistência. O corpo pode ser pesado sem desconforto, pode afundar ligeiramente no apoio, pode descansar sem perder a presença. Quanto mais você sente o corpo, mais a mente começa a diminuir o ritmo. Quanto mais você se entrega ao peso natural do corpo, mais a consciência encontra espaço para se tornar silenciosa.
Se perceber pensamentos surgindo, não lute com eles. Apenas volte para a sensação concreta do corpo deitado. Volte para o ar entrando. Volte para o ar saindo. Volte para a testa relaxada, para a mandíbula solta, para os ombros leves. Volte para essa certeza simples de que agora não há nada a resolver. Não há conversa a terminar. Não há tarefa a concluir. Não há decisão a tomar. Existe somente este instante, esta cama, esta respiração, este afrouxamento gradual de tudo o que estava endurecido. Imagine que cada expiração leva embora uma camada do excesso que se acumulou em você, uma camada de ruído, uma camada de tensão, uma camada de preocupação, uma camada de pressa. Não precisa saber de onde veio. Basta deixar sair. E à medida que isso acontece, seu corpo vai ficando mais disponível para estados mais sutis, mais silenciosos, mais profundos, como se o relaxamento não fosse apenas físico, mas também energético, como se você estivesse abrindo espaço por dentro, criando um terreno calmo, limpo e receptivo para a experiência que virá. Seu corpo começa a entender que pode repousar em segurança. Sua respiração começa a ensinar ao seu sistema nervoso que não existe ameaça aqui. Sua mente começa a perceber que não precisa continuar liderando tudo. E a sua consciência, antes espalhada em tantas direções, começa a se reunir com suavidade, como uma luz que volta para o centro. Fique mais um pouco nesse estado. Sinta, respire, solte, permita. Seu corpo já começou a atravessar o limiar entre o esforço e o descanso, entre o controle e a confiança, entre a tensão e a entrega. Tudo em você pode ir ficando mais calmo agora, mais macio, mais lento, mais profundo. E quanto mais profundamente o seu corpo repousa, mais naturalmente a sua consciência se prepara para abrir-se com leveza, proteção e clareza para uma experiência interior ampla, curativa e segura. Agora que o corpo começa a compreender que pode repousar, a mente também pode aprender a desacelerar. Não pela força, não por imposição, mas por repetição suave, como quem vai apagando as luzes de uma casa ao anoitecer. Você não precisa expulsar pensamentos. Você não precisa vencer a sua mente. Basta diminuir a importância do movimento mental e aumentar a sua intimidade com o silêncio que existe por trás dele. Esse silêncio já está aí. Ele não precisa ser criado. Ele só precisa ser percebido. Então continue respirando com naturalidade e imagine que, a cada vez que o ar sai do seu corpo, você se afasta um pouco mais do ruído do dia. A cada expiração, você se distancia de conversas, preocupações, imagens, exigências, cobranças, lembranças, pendências, barulhos internos e externos. Não é necessário resolver nada neste momento. Tudo o que pertence ao dia pode permanecer do lado de fora desta experiência. Agora você entra em um espaço interno, onde o tempo se torna mais lento, o pensamento perde intensidade e a consciência começa a se recolher para algo mais profundo e mais sereno. Se algum pensamento surgir, apenas reconheça que ele apareceu e deixe que passe como uma nuvem lenta atravessando um céu noturno. Você não precisa segui-lo, não precisa discutir com ele, não precisa aprofundá-lo. Apenas deixe que ele venha e vá, enquanto a sua atenção repousa sobre algo muito mais estável do que qualquer pensamento. Repouse no ritmo da sua respiração. Repouse no peso do corpo.
Repouse na sensação de estar sendo conduzido para dentro de si mesmo, para uma camada mais silenciosa, mais funda, mais ampla. Agora imagine que existe uma escada interna, feita de calma, e que cada respiração leva você um degrau abaixo em direção a um estado de paz ainda maior. Não há pressa para descer. Cada degrau é confortável, seguro e profundamente acolhedor. No primeiro degrau, você deixa o excesso do dia na superfície. No segundo, você solta a necessidade de entender tudo. No terceiro, você afrouxa a vigilância. No quarto, você se afasta das repetições mentais que cansam. No quinto, você encontra um silêncio mais macio. No sexto, sua mente já não precisa mais correr. No sétimo, você se sente mais dentro do corpo e mais além do corpo ao mesmo tempo, como se a presença ficasse mais concentrada e mais expandida. Continue descendo nesse ritmo manso, sempre seguro, sempre acompanhado pela sua própria respiração. Quanto mais você desce, mais o pensamento perde peso. Quanto mais o pensamento perde peso, mais a sua percepção se abre para um estado interno diferente do habitual. Não é sono comum, embora possa se parecer com ele. Não é vigília comum, embora você ainda perceba a sua presença. É um ponto entre mundos interiores, um campo de transição suave, onde a mente já não comanda tanto e a consciência se torna mais sensível, mais leve, mais espaçosa. Permita que algumas frases comecem a cair suavemente dentro de você, sem esforço, quase como sementes de tranquilidade. Minha mente pode desacelerar. Eu não preciso acompanhar tudo o que penso. O silêncio também me sustenta. Eu posso soltar sem perder a segurança. Eu posso descansar sem desaparecer. Eu posso confiar neste estado de paz. Deixe essas frases entrarem sem tentar analisá-las. Apenas receba. À medida que elas descem, algo em seu interior começa a aceitar que não precisa mais permanecer em alerta o tempo inteiro. Agora imagine que o ritmo dos seus pensamentos é como a superfície de um lago que foi tocada pelo vento durante o dia inteiro. Aos poucos, esse vento diminui. As pequenas ondas ficam mais suaves. Os movimentos na superfície já não chamam tanta atenção. E quando a água começa a se aquietar, você percebe que existe profundidade, existe reflexo, existe mistério, existe paz. Sua mente pode se tornar assim nesta noite, menos agitada na superfície, mais profunda na essência, mais silenciosa no centro. Talvez surjam ainda alguns fragmentos de memória, imagens, sensações, ideias soltas. Tudo bem, não são obstáculos, são apenas ecos perdendo força. Você não precisa limpá-los, basta não alimentá-los. Deixe que se afastem naturalmente, como sons de um lugar distante que vão ficando cada vez menores. Seu trabalho é apenas permanecer, respirar, soltar, afundar suavemente em si mesmo, permitir que o próprio sistema descubra um novo ritmo, um ritmo mais lento, mais sábio e mais profundo do que aquele ao qual esteve acostumado durante o dia. Agora eu vou convidar você a fazer uma contagem interna, não para despertar, mas para relaxar ainda mais. Sinta cada número como uma porta que se fecha para o excesso e se abre para a paz. 10. O corpo continua afundando em conforto. 9. A mente se afasta do ruído. 8. O rosto permanece sereno. 7. Os ombros estão soltos. 6. A respiração fica mais tranquila. 5. O peito já não carrega pressa.
4. Os pensamentos se tornam mais espaçados. 3. Sua presença fica mais leve. 2. Um silêncio macio envolve sua consciência. 1. Você chegou a uma camada mais profunda de calma. Fique um pouco aqui. Nesse ponto, você já não precisa buscar nada. Apenas observe a diferença entre o ritmo em que estava antes e o ritmo que existe agora. Há mais espaço entre um pensamento e outro. Há mais quietude no corpo. Há mais receptividade no seu campo interno. E essa receptividade é importante, porque é nela que a experiência mais profunda pode acontecer. Quando a mente desacelera, a sensibilidade aumenta. Quando o ruído diminui, a percepção se refina. Quando o controle relaxa, a consciência encontra caminhos que antes estavam encobertos pela pressa e pela tensão. Talvez você comece a sentir um leve balanço interno, como se algo em você estivesse ficando mais solto, mais amplo, mais sutil. Talvez perceba o corpo mais distante e a presença mais desperta. Talvez sinta apenas uma paz incomum. Tudo isso é bem-vindo. Não se apresse para interpretar. Não tente nomear cedo demais. Apenas continue descendo nesse estado em que pensar já não é tão importante quanto sentir, em que controlar já não é tão necessário quanto confiar, em que o silêncio começa a fazer mais sentido do que qualquer explicação. Sua mente não precisa desaparecer. Ela só precisa descansar do excesso. Sua consciência não precisa se forçar. Ela só precisa ser permitida. E quanto mais profundamente você entra nessa descida de ritmo, mais claramente percebe que existe em você uma parte que sempre soube como voltar para esse lugar. Um lugar onde tudo abranda. Um lugar onde a paz não é teoria. Um lugar onde a percepção começa a se abrir sem medo, sem barulho e sem esforço. Continue assim. Deixe o pensamento ficar ao fundo. Deixe a paz vir para o primeiro plano. Deixe o silêncio se tornar familiar. Deixe o seu interior revelar um espaço de tranquilidade tão vasto que, pouco a pouco, você já não saberá dizer onde termina o relaxamento e onde começa a expansão. E isso está certo, porque nesta noite, uma coisa está conduzindo a outra. A calma está abrindo caminho para a consciência. O repouso está abrindo caminho para a percepção. E o silêncio está preparando você para entrar, com segurança e suavidade, no centro mais profundo desta experiência. Agora, nesse estado em que o corpo repousa e a mente já não precisa liderar tudo, permita que sua consciência se torne mais leve, como se estivesse sendo suavemente desatada dos pesos do dia. Não é necessário fazer força para sair de si. Não é necessário tentar produzir uma experiência. O que acontece aqui é mais delicado do que isso. É como se a sua presença começasse a se expandir para além dos limites habituais, não para se perder, mas para se reconhecer de um modo mais amplo, mais profundo e mais livre. Sinta que existe um centro luminoso dentro do seu peito, uma presença silenciosa, estável e serena. Esse centro é o seu ponto de equilíbrio, seu ponto de segurança, sua referência interior. Ainda que a sua percepção se torne mais ampla, esse centro permanece firme. Ainda que sua consciência se expanda, esse centro continua conduzindo tudo com calma. Imagine então que uma luz suave começa a nascer desse ponto, espalhando-se por dentro do seu corpo com delicadeza. Essa luz percorre o peito, o abdômen, a cabeça, os braços, as pernas, até envolver você por inteiro num campo calmo, protetor
e profundamente harmonioso. Essa luz não pressiona, ela não invade, ela apenas revela. Revela que existe mais espaço dentro de você do que você costuma perceber. Revela que sua energia pode se organizar de forma mais fluida. Revela que a sua consciência não está presa ao cansaço, à dor, à memória pesada, nem às limitações que o dia fez parecer tão concretas. Aos poucos, você começa a sentir que há uma leveza crescente, como se sua presença estivesse ficando mais sutil, mais aberta, mais livre para perceber dimensões internas que normalmente ficam abafadas pela rotina, pelo medo e pela pressa. Se alguma vibração suave surgir, receba com naturalidade. Se uma sensação de flutuação aparecer, permita. Se notar que o corpo parece mais distante, mais pesado ou mais leve ao mesmo tempo, tudo está bem. Se imagens internas vierem, apenas observe. Se sentir um silêncio muito profundo, confie. Nada aqui precisa ser combatido. Nada aqui precisa ser controlado. Você está protegido. Você está sendo envolvido por um campo de paz que permite apenas aquilo que coopera com sua cura, sua expansão e seu alinhamento. Tudo acontece sob essa proteção. Tudo acontece dentro dessa segurança. Agora imagine que, acima de você, há uma esfera de luz serena, clara e acolhedora, como uma presença elevada que observa sua jornada com amor e sabedoria. Essa luz desce devagar e envolve todo o seu campo, como se criasse ao redor de você um templo silencioso. Dentro desse templo não entra medo, não entra interferência, não entra ruído, apenas paz, verdade, cura e consciência elevada. Você pode descansar dentro dessa luz. Você pode confiar dentro dessa luz. Você pode expandir-se dentro dessa luz sem perder a sensação de amparo. E então, sem pressa, sinta que sua percepção começa a se afastar um pouco da densidade do corpo, como se você ainda estivesse presente nele, mas já não totalmente limitado por ele. É como observar o mar sem precisar estar no fundo de todas as ondas. É como perceber o céu sem precisar se confundir com todas as nuvens. Sua consciência vai se tornando mais ampla, mais silenciosa, mais clara, mais leve. O corpo continua repousando. O coração continua sendo sustentado. A respiração continua seguindo seu curso calmo. E você começa a experimentar um espaço interior onde a liberdade não é agitação, mas expansão serena. Talvez essa experiência se pareça com atravessar uma névoa de paz. Talvez se pareça com flutuar numa noite silenciosa. Talvez se pareça apenas com a sensação de existir de um jeito mais amplo. Não importa a forma exata. O essencial é que você não está perdido. Você está se aprofundando, não está se afastando da verdade, está se aproximando de uma percepção mais sutil dela. Você não está vulnerável, está envolvido em proteção. E quanto mais sente isso, mais algo dentro de você relaxa profundamente, porque compreende que pode expandir sem medo. Agora permita que sua consciência avance suavemente em direção a um espaço de cura. Imagine diante de você um ambiente de luz, vasto e silencioso, um lugar que não pertence ao ruído do mundo comum. Talvez pareça um campo luminoso, talvez um templo sereno, talvez um horizonte infinito envolto em paz. Nesse espaço, tudo vibra em harmonia. Nesse espaço, não existe a pressão das horas, nem o peso das exigências, nem a rigidez das dores que você vem carregando.
Existe apenas a verdade suave da cura acontecendo em níveis profundos. Ao entrar nesse campo, sinta que tudo em você começa a ser reorganizado. As emoções cansadas recebem alívio. As memórias pesadas perdem densidade. As feridas internas recebem luz. O cansaço da mente encontra descanso. A energia vital que tantas vezes se dispersou, tentando sustentar o excesso, começa a voltar para o centro. Você não precisa entender como isso acontece. Basta permanecer receptivo. Em silêncio, esse campo de cura toca o que precisa ser tocado. Harmoniza o que precisa ser harmonizado. Ilumina o que precisa ser iluminado. Solta o que precisa ser solto. Se houver tristeza guardada, essa luz alcança com doçura. Se houver medo antigo, essa luz envolve com calma. Se houver partes de você que se sentiram perdidas, fragmentadas ou exaustas, essa luz chama de volta com cuidado. Você pode imaginar que pedaços seus que ficaram presos em experiências difíceis, em perdas, em culpas, em tensões ou em estados de sobrevivência, começam agora a regressar ao seu centro, como pássaros encontrando novamente o caminho de casa ao anoitecer. Tudo volta para o lugar certo. Tudo encontra repouso. Tudo é acolhido sem julgamento. Sua consciência, agora mais aberta, pode perceber o quanto existe dentro de você que não precisa mais continuar preso ao sofrimento antigo. Você pode soltar sem apagar sua história. Você pode curar sem negar o que viveu. Você pode expandir sem abandonar quem você é. Na verdade, quanto mais profundamente sua consciência se expande, mais ela se encontra com a sua essência. E sua essência não é medo. Sua essência não é confusão. Sua essência não é limite. Sua essência é presença, luz, percepção e vida. Permita que essa verdade se assente em você. Sou protegido enquanto expando. Sou conduzido enquanto relaxo. Sou curado enquanto confio. Minha consciência pode se abrir sem perigo. Meu corpo pode descansar enquanto minha energia se reorganiza. Minha alma reconhece caminhos de paz. Minha presença sabe voltar para a luz. Deixe essas afirmações entrarem como ondas suaves, não para convencer a mente, mas para lembrar ao seu ser algo que ele já conhece profundamente. Agora sinta que essa expansão também traz compreensão. Nem toda compreensão vem em forma de palavras. Às vezes ela vem como paz, às vezes como alívio, às vezes como uma sensação profunda de que algo está sendo colocado no lugar certo. Talvez você receba imagens, talvez intuições, talvez apenas uma certeza silenciosa de que existe mais vida, mais consciência e mais cura disponível para você do que imaginava. Fique aberto, mas sem expectativa rígida. Receba o que vier. Deixe passar o que não precisar ficar. Permaneça dentro dessa luz. Nesse espaço elevado, sinta também que sua consciência se fortalece, não como quem se torna mais duro, mas como quem se torna mais inteiro. A expansão verdadeira não dispersa você. Ela integra. Ela amplia sua percepção sem quebrar seu centro. Ela mostra que é possível repousar profundamente e, ao mesmo tempo, tocar dimensões mais vastas do ser. Ela mostra que há cura na quietude, há clareza no silêncio, há força na entrega, há poder na paz. Permaneça mais um pouco nessa travessia segura. O corpo lá embaixo repousa. A respiração continua seu ritmo calmo. A mente segue quieta, quase distante. E você, nesse espaço de luz,
permite que a própria consciência reconheça a vastidão que carrega. Uma vastidão que não assusta, uma vastidão que acolhe, uma vastidão que cura, uma vastidão que expande sem ferir, que revela sem pressionar, que transforma sem violência. Receba essa noite como uma abertura. Receba esse campo como um presente. Receba essa experiência como uma lembrança suave de que você é mais do que o peso que carregou, mais do que as dores que absorveu, mais do que os limites que aprendeu a repetir. Existe em você uma dimensão profunda, sábia e luminosa. E quanto mais você repousa nessa verdade, mais naturalmente sua consciência se expande, mais plenamente sua energia se alinha e mais profundamente a cura encontra espaço para acontecer. Agora deixe que tudo aquilo que foi tocado nesta experiência comece a se assentar com suavidade dentro de você, sem esforço, sem pressa, sem a necessidade de transformar esta noite em algo que precise ser explicado. Há momentos em que a alma compreende mais pelo sentir do que pelas palavras. E este é um desses momentos. Algo em você já percebeu que pode soltar. Algo em você já percebeu que pode confiar. Algo em você já percebeu que não precisa continuar sustentando sozinho tudo aquilo que pesava tanto. Permaneça nesse estado em que a consciência está aberta, mas tranquila, nesse estado em que o corpo descansa e a energia encontra um novo arranjo, nesse estado em que a mente, finalmente menos rígida, permite que a paz se acomode por dentro como uma presença real. Deixe a mensagem principal desta meditação repousar no fundo do seu ser, como uma verdade simples que não precisa ser forçada para existir. Você está seguro, você está protegido, você pode expandir sem medo, você pode relaxar sem se perder, você pode descansar sem abandonar a sua consciência, você pode confiar no movimento suave da sua própria alma. Talvez durante muito tempo você tenha sentido que precisava manter controle de tudo para continuar seguro. Talvez tenha acreditado que relaxar demais seria arriscado, que baixar a vigilância seria perigoso, que confiar seria ingenuidade. Mas agora, neste espaço profundo e silencioso, você pode começar a permitir uma nova experiência. A experiência de perceber que a verdadeira segurança não nasce da rigidez, ela nasce do alinhamento, nasce da presença, nasce desse ponto interno, onde você não precisa se defender de tudo, porque está em contato com uma força calma, lúcida e elevada dentro de si. Deixe essa compreensão descer devagar. Você não precisa apertar o corpo para permanecer inteiro. Você não precisa prender a respiração para continuar presente. Você não precisa ocupar a mente com excesso para evitar o vazio. O vazio que se abre agora não é ameaça, é espaço. E nesse espaço existe cura. Nesse espaço existe reorganização. Nesse espaço existe uma espécie de silêncio inteligente, um silêncio que sabe colocar cada coisa no lugar certo, sem barulho, sem violência e sem exaustão. Agora, internamente, repita comigo sem pressa, como quem deixa cada frase repousar no coração. Eu posso soltar, eu posso confiar, eu posso descansar. Minha consciência sabe o caminho da paz. Meu corpo pode repousar em segurança. Minha energia pode se harmonizar naturalmente. Nada em mim precisa correr agora. Nada em mim precisa provar agora. Nada em mim precisa carregar o peso do mundo nesta noite. Apenas deixe essas frases entrarem,
Apenas permita que elas se tornem mais verdadeiras a cada respiração. Sinta que a paz não está apenas ao seu redor. Ela também está dentro de você. Ela ocupa espaços que antes estavam tomados por tensão. Ela toca áreas internas que antes estavam endurecidas. Ela alcança lugares silenciosos onde talvez houvesse medo, aperto, vigília excessiva ou cansaço acumulado. E em vez de exigir que você reaja, essa paz apenas convida você a ceder. Ceder ao descanso, ceder à proteção, ceder ao alívio, ceder à confiança. Quanto mais você cede, mais se fortalece por dentro. Quanto mais confia, mais se integra. Quanto mais relaxa, mais percebe que não está caindo no vazio, mas sendo sustentado por algo muito mais profundo do que a tensão. Agora imagine que essa luz que acompanhou você até aqui permanece ao redor do seu corpo e também dentro do seu campo emocional, como uma presença silenciosa que continua cuidando, organizando e protegendo tudo aquilo que foi tocado nesta jornada. Ela permanece com você. Não termina quando as palavras diminuem. Não desaparece quando o pensamento se afasta. Ela continua. Ela vela. Ela harmoniza. Ela acompanha o seu descanso. E isso permite que você não precise vigiar nada agora. Você pode apenas receber. Receba a sensação de que sua mente está mais leve. Receba a sensação de que seu coração está menos apertado. Receba a sensação de que existe mais espaço dentro de você. Talvez você ainda não consiga nomear tudo o que mudou, mas já pode sentir que algo desacelerou, algo amoleceu, algo se reorganizou. Esse é o tipo de transformação que acontece em silêncio. Não precisa de anúncio. Não precisa de pressa, não precisa de prova imediata. Ela apenas se instala e pouco a pouco começa a mudar a forma como você respira, sente, sonha e repousa. Deixe que a ideia de expansão se torne suave, simples e natural. Expandir não é ir para longe de si. Expandir é voltar para uma dimensão maior do que você realmente é. É lembrar que sua consciência não é pequena como o medo fazia parecer. É perceber que sua energia não precisa permanecer comprimida pelas experiências difíceis. É entender que existe uma vastidão serena em você. Uma vastidão que acolhe, orienta, cura e devolve perspectiva. Essa vastidão não exige desempenho. Ela apenas pede permissão. E nesta noite, você deu essa permissão. Permaneça sentindo isso. Você deu permissão para o corpo descansar. Você deu permissão para a mente desacelerar. Você deu permissão para a energia se alinhar. Você deu permissão para a consciência se expandir com segurança. Você deu permissão para a cura alcançar camadas que talvez há muito tempo pediam acolhimento. Isso é profundo. Isso é suficiente. Isso é valioso. Mesmo que parte de você adormeça sem perceber exatamente quando aconteceu, o essencial já começou a se acomodar dentro do seu campo interno. Agora, imagine que cada célula do seu corpo recebe uma mensagem tranquila. Está tudo bem relaxar. Está tudo bem baixar a guarda. Está tudo bem descansar profundamente. Está tudo bem confiar na noite. Está tudo bem permitir que a própria vida reorganize, em silêncio, aquilo que o excesso desorganizou. Seu corpo escuta, sua mente escuta, sua energia escuta. E quanto mais profundamente isso é ouvido, mais você sente uma firmeza calma surgindo. Não a firmeza tensa de quem luta, mas a firmeza serena
de quem sabe que está amparado. Continue respirando no seu ritmo. Talvez cada respiração agora pareça mais longa, mais leve, mais silenciosa. Talvez os pensamentos estejam muito mais distantes. Talvez o corpo já se sinta numa espécie de repouso profundo, quase como se estivesse sendo embalado por dentro. Deixe acontecer. Não interrompa a paz tentando conferir se ela já chegou o bastante. Apenas continue entregue. A paz cresce quando não é vigiada. O descanso se aprofunda quando não é medido. A mensagem se fixa quando você não tenta segurá-la à força. Então, mais uma vez, deixe essas verdades passarem lentamente pelo seu interior. Eu estou seguro. Eu estou protegido. Eu posso descansar. Eu posso confiar. Minha consciência permanece em paz. Minha energia encontra equilíbrio. Meu corpo recebe cura. Minha noite se torna espaço de reorganização, expansão e serenidade. Repita isso por dentro como quem se deita sobre uma certeza mansa, sem esforço, sem tensão, apenas repousando sobre essa verdade. Permaneça aí por mais alguns instantes, deixando tudo se acomodar. Como a terra depois da chuva, como o lago depois do vento, como a noite quando finalmente silencia por completo. Você não precisa fazer mais nada, apenas permitir que esta experiência se assente, se fixe e se torne parte do seu campo interno. E quanto mais ela se fixa, mais natural se torna a confiança, mais natural se torna a entrega, mais natural se torna a paz que agora envolve seu corpo, sua mente, sua energia e sua consciência. Que agora, sem precisar fazer mais nada, apenas permita que tudo continue ficando mais distante, mais leve e mais silencioso dentro de você. Não há necessidade de retornar a um estado de alerta. Não há necessidade de reorganizar pensamentos. Não há necessidade de entender com a mente aquilo que sua alma já recebeu em paz. Seu corpo continua repousando com segurança. Sua respiração continua suave. Sua energia permanece envolvida por proteção. E a sua consciência, depois de tocar esse espaço mais amplo, pode simplesmente descansar dentro da serenidade que encontrou. Deixe a noite acolher você por completo, como se cada som ficasse mais longe, como se cada pensamento perdesse importância, como se o tempo deixasse de exigir qualquer coisa de você. Tudo pode desacelerar ainda mais. Tudo pode suavizar ainda mais. Tudo pode entrar num ritmo profundo de confiança. Você não precisa permanecer atento. Não precisa acompanhar cada palavra. Não precisa esperar nada acontecer. O que precisava ser tocado já começou a ser tocado. O que precisava ser reorganizado já começou a ser reorganizado. O que precisava de paz já começou a receber paz. Sinta como é bom não precisar sustentar o mundo por alguns instantes. Sinta como é bom permitir que a noite faça em você aquilo que o dia não conseguiu fazer. Sinta como é bom ceder ao descanso, sabendo que existe proteção, sabendo que existe amparo, sabendo que existe uma luz silenciosa permanecendo ao redor do seu corpo e dentro do seu campo, como uma presença calma que continua cuidando de tudo enquanto você repousa. Essa presença fica, essa paz fica, essa proteção fica. Mesmo no silêncio mais profundo, tudo continua sendo conduzido com delicadeza. Se o sono vier, deixe vir. Se o repouso vier antes do sono, deixe que ele também seja suficiente.
Se sua consciência continuar pairando em quietude, tudo bem. Se você adormecer sem perceber, tudo bem também. Não existe maneira errada de receber esta noite. Existe apenas a experiência perfeita para aquilo que seu ser precisava agora. E talvez o que você mais precisava fosse justamente isso. Não lutar, não correr, não controlar, apenas descansar dentro de uma paz que não exige nada de você. Agora imagine que sua mente se acomoda como um céu noturno completamente sereno. Imagine que seu corpo se entrega ao apoio com mais profundidade. Imagine que sua energia se recolhe em harmonia, em equilíbrio, em suavidade. Imagine que a sua consciência repousa como uma luz tranquila, silenciosa e segura. Nada precisa ser acelerado, nada precisa ser interrompido. Apenas continue descansando, continue respirando, continue soltando, continue permitindo que essa noite envolva você com calma, confiança e proteção. Que seu sono seja profundo, leve e restaurador. Que sua mente atravesse a noite em paz. Que seu coração se sinta guardado. Que sua energia desperte renovada. Que sua consciência permaneça envolvida por luz, cura e serenidade. E agora você pode simplesmente descansar, porque está seguro, está amparado, está envolvido por paz. E a noite sabe exatamente como continuar conduzindo você por caminhos de repouso, expansão suave e silêncio profundo.